aqui a nossa apresentação. Tá? Vou dar só mais um tempinho para ver se algum professor hoje acessa e acompanha essa nossa atividade, já que é uma atividade que ela pode ser feita síncrona ou assíncrona, né? Então vamos só dar mais um tempinho, coisa aí, alguns minutinhos, mais uns 2 minutinhos aí, e aí a gente já se apresenta. Hoje, aqui na atividade, sou eu, professor Hudson, de novo. Estamos aqui na atividade com o professor Rafael. Bom dia, sou o professor Rafael. Hoje eu vou acompanhar vocês, desenvolver uma parte dessa atividade. Então, daqui uns minutinhos a gente começa aí para desenvolver a nossa atividade do dia. Pessoal, então vamos lá começar a nossa atividade hoje. Hoje a gente vai começar uma nova unidade dentro da Alura. Hoje a gente vai desenvolver a unidade Lógica de Programação, desenvolvendo um jogo estilo Pong. Né? Quem aí é um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais velho, vai lembrar dos joguinhos do Atari, joguinhos de fliperama, aonde tinha o jogo estilo Pong, né? O joguinho Ping Pong, aonde a gente tinha lá 2 personagens, ou 3 personagens no caso, que eram as 2 raquetes na lateral e a bolinha no meio, onde a gente tinha lá que não deixar ela bater no canto da tela. Né? E aí, como a gente já viu aí algumas coisas, é um dos primeiros jogos, né, da Atari que realmente traz um lucro, tanto para videogame quanto para os fliperamas. E aí é um jogo muito popular, é um jogo que se popularizou muito no mundo inteiro. E aí hoje a gente vai montar aí um jogo no estilo Pong, utilizando hoje nessa unidade. Inicialmente a gente trabalha 2 formas. Primeiro a gente vai trabalhar com o Scratch, primeiramente. Então a gente tem aí as 2 primeiras aulas onde a gente trabalha com o Scratch. E depois da terceira aula até a 10ª aula, a gente trabalha com JavaScript. Isso é bom, porque a gente consegue fazer comparações como a gente usa a linguagem de blocos e como a gente usa a linguagem do JavaScript também. Tá? Então, hoje, a gente vai fazer as 2 primeiras aulas, primeiros passos na criação, e depois a gente vai fazer raquete do oponente e placar. Hoje, quem vai fazer essa primeira aula aí com a gente, vai desenvolver essa aula com a gente, é o professor Rafael. Vou passar aí para ele aí continuar a aula, tá? E aí vamos dar seguimento. Bom dia de novo, pessoal. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, partir desde o início, para a gente acompanhando todas as etapas com calma. Então, primeiro de tudo é entrar no CMSP, certo? Aqui já está logado na minha conta. Você vai clicar no item aqui e procurar o Alura, né? Clica no Alura, ele vai abrir uma nova página. No meu caso aqui já está mostrando a unidade, né? Se não estiver mostrando para você a unidade aqui, você tem que clicar no Tecnologia e Programação, Novo Ensino Médio. E lá no segundo bimestre vai ter aqui, Lógica de Programação, envolvendo um jogo estilo Pong. Aí, abrindo essa nova página, vou dar um continuar a unidade. Provavelmente o meu já está um pouquinho mais para frente aqui, porque eu fiz. Então, vou voltar para a aula 1. Né? Aqui ele faz uma breve apresentação, mas o mais importante para a gente aqui é se preparar no ambiente. Né? Ele vai mostrar aqui o jogo e fala para a gente acessar o Scratch. Então, você clica no link, ele vai te direcionar para o Scratch. Tá? Se você ainda não fez sua conta do Scratch, você clica aqui no inscrever-se, né, e faz a sua conta. Ele vai pedir um e-mail, uma senha, coisas bem simples. Se não, você clica aqui no entrar. No meu aqui já tem as credenciais, então eu vou clicar para entrar e ele já vai automaticamente. Certo? Uma vez que eu estou na minha conta do Scratch, eu clico aqui em criar para ele abrir um novo projeto para mim. E aí ele vai abrir esse projeto aqui com tudo em branco. Certo? Somente o próprio Scratch aqui, que é o gatinho. Tá? É o clássico da plataforma. Tá? Para começar a atividade, a gente vai tirar o Scratch daqui, porque ele não faz parte do jogo estilo Pong. Né? Então, para tirar ele, é só clicar aqui nesse símbolo da lixeirinha. E aí, ele foi. Para facilitar a nossa visualização do jogo estilo Pong,
a gente não vai usar o fundo da tela branca. A gente vai fazer o fundo da tela mais escuro, para ter um contraste com os outros personagens que a gente vai adicionar. Para fazer isso, a gente vem aqui no cenário, tá? Tem aqui escrito palco, esse símbolo aqui, quando você passa o mouse em cima, sem clicar, ele abre essas opções, e aí você move o mouse para chegar aqui no pintar. Quando você chega aqui no pintar, o que você vai fazer? Você vai selecionar uma cor, tá? De preferência uma cor com um tom bem escuro, para dar um contraste grande, e aí seleciona aqui o quadrado. Aí você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e faz um grande quadrado. E aí a gente tem que prestar atenção para um detalhe aqui, que é essa cruz que ela aparece aqui no meio. Porque essa cruz vai ser responsável por centralizar o nosso palco. E isso vai ser muito importante na hora de alguns códigos ali, para a gente conseguir colocar a raquete, as bolinhas, no lugar exato onde a gente está, onde a gente quer. Então, ó, aquela cruzinha azul é o do meu quadrado, e eu tenho que encaixar ela bem nessa mira aqui, ó. Quando você chega bem pertinho, ele já aproxima tudo, e aí é só soltar, certo? Eu pude ver aqui, ó, que está faltando um espaço em branco. Então, eu vou aumentar e depois vou recentralizar até eu estar com a tela toda preta e totalmente centralizada, certo? Quando você fizer isso, você pode clicar aqui para voltar no código, e aí a gente vai ver que a nossa tela já está no preto. E nessa hora, é a hora que a gente vai criar o nosso primeiro ator, né? E muito importante para jogar ping-pong, qualquer jogo estilo pong, é a bolinha, né? Sem a bolinha não tem jogo. Então a gente vai pintar também uma bolinha. É bem semelhante com o que a gente fez com o palco, só que é nesse botão aqui do lado, dos atores, tá? Então veja que tem uma diferença aqui do cenário e do ator. Dessa vez a gente quer pintar um ator. Então, você passa o mouse aqui em cima, sobe ele até o pintar e clica aqui. Agora, como o nosso fundo é de uma cor escura, a gente precisa selecionar uma cor bem clara para fazer o contraste, tá? Então, eu vou mexer aqui nas barrinhas, selecionei a cor branca mesmo. E aí, eu vou selecionar a figura da bola, tá? Vou fazer uma bola que ela é bem pequena e eu não posso esquecer também de tirar o contorno, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz com a cor da bolinha, eu vou fazer aqui com o contorno para ele não ficar, para ele não ficar, para ele ter um destaque também, para ele não ficar diferente e confundir ali, porque isso pode dar problema no código. Então, uma vez que você mudou os dois aqui, você... Tá. Ou você também pode, em vez de mudar a cor do contorno, simplesmente voltar ele aqui para zero, e aí vai ficar sem contorno, e aí você não precisa se preocupar com isso. Uma vez feito isso, você também se preocupa em centralizar a sua bolinha, né? Alinhando a mira aqui com a cruzinha azul, para a gente não ter problemas depois na hora de fazer o código. Certo? Fazendo isso, a gente pode clicar aqui no código e voltar para nossa área principal. E a primeira coisa que nós vamos fazer é dar movimento para a nossa bolinha, tá? E como a grande parte dos programas no Scratch, a gente inicia com o evento, né? Então você vem aqui no Eventos e o que inicia os programas no Scratch é essa bandeirinha verde aqui. Então a gente vem aqui quando a bandeirinha verde for clicada, arrasta para a nossa área de código. E antes de fazer a bolinha se mover, a gente quer certificar que ela sempre comece bem no meio da tela, tá? Então, para fazer isso, a gente vem aqui e pega esse bloco de vá para x, y, tá? O Scratch, ele funciona como se fosse um plano cartesiano, então eles consideram as coordenadas x e y para se localizar, tá? Nesse caso, o meio da tela vai ser o ponto 00, tá? Então, a gente vai pegar aqui e vai substituir esses números por 00, e se eu clicar aqui na bandeirinha verde, eu vou ver que a minha bolinha vai bem para o meio da tela, certo? Então, toda vez que eu clicar
bandeirinha verde, a bolinha vai para o meio da tela e vai iniciar dali. Correto? Bom, como a gente faz para dar movimento para essa bolinha? A gente quer que ela comece a se mover no mesmo momento que a gente clicar na bandeirinha verde, tá? Então, a gente vem em eventos novamente, pega um outro bloco igual, e quando a bandeirinha verde for clicada, tá? E a gente quer que essa bolinha se mova durante o jogo inteiro, né? Então, é muito importante que a gente selecione o bloco sempre, tá? Porque a ação que a gente vai determinar para a bolinha de movimento, a gente quer que ela aconteça sempre, em todos os momentos, tá? Então, você pega esse bloco sempre, esse bloco aqui, ele cabe uma coisa dentro, porque o que você encaixar aqui dentro é o que vai acontecer sempre, tá bom? Então, já que a gente quer mover a bolinha, a gente vem aqui em movimento e pega esse primeiro bloco aqui de mova 10 passos e encaixa ele aqui dentro, tá? E aí, quando você fizer isso, você pode apertar o botão verde para testar e você vai verificar que a sua bolinha, ela se move. Só que em determinado momento ela para, né? Então, a gente tem que corrigir isso, porque a gente não quer que a bolinha pare, tá? E o Scratch, ele tem um bloco que é perfeito para resolver esse problema, tá? Que é o bloco, aqui em movimento também, que é se tocar na borda, volte, tá? Esse bloco, a gente também quer que toda vez que ele toque na borda, aconteça alguma coisa. A gente quer que essa ação aconteça sempre que possível. Então, esse bloco também vai aqui dentro do sempre, tá? E aí você percebe que ele já atualizou o código e a bolinha começou a se mexer. Para a gente ter um jogo um pouco mais dinâmico, eu só vou aumentar o número aqui, tá? Então, em vez de 10 passos, a gente vai colocar 12 passos para a bolinha ficar um pouco mais rápida. Certo? Beleza? Bom, mas no jogo estilo Pong, a bolinha não pode só se mover de um lado para o outro, porque senão ficaria muito simples, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa variar o movimento dessa bolinha. E aí a gente vai usar um bloco, apenas um bloco para fazer a bolinha ter aquele movimento que parece totalmente aleatório, mas que não é. Tá? A gente vai pegar o bloco aqui de aponte para a direção. A gente vai encaixar ele embaixo aqui do bloco que comanda a bolinha para a sua posição inicial. E a gente, em vez de 90 graus, que é um ângulo reto, a gente vai colocar 45 graus, subindo essa flechinha aqui. Ou, se você quiser, você pode também apenas digitar aqui o número que também dá certo, tá? Eu fiz essa mudança, ele não aconteceu nada com a minha bolinha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar a bandeirinha verde para reiniciar o meu código e ver se deu certo, tá? E aí a gente pôde ver já que a bolinha está se mexendo de uma forma mais aleatória. Ela está tá indo em várias direções diferentes, vai mudando as direções, certo? Então, por enquanto, a nossa bolinha está fazendo um movimento aí e a gente precisa agora dos outros atores, né? A gente precisa da nossa raquete, né? Que é outro elemento fundamental de um jogo estilo Pong, correto? Então, como a gente vai fazer uma raquete? Semelhante ao modo que a gente criou a nossa bolinha, a gente vai criar uma raquete. Então, a gente vem aqui no selecione o ator, passa o mouse em cima, clica no pintar, aí ele já cria o ator 2, né? Já está aqui certinho sem o contorno, e já está com uma cor que dá contraste com fundo, né? Então, se o seu não tiver alterado esses detalhes, tome cuidado para alterar, para a gente ter um contraste, para o contorno não atrapalhar o nosso código. Dando tudo certo, o que você vai fazer? Você vai selecionar um quadrado, e aí você vai fazer um retângulo, tá? Esse retângulo pode ser que você tenha que mudar ele de acordo com o seu projeto, tá? Porque ele acaba influenciando, às vezes, no movimento durante o jogo, tá? Mas ele não pode ser muito grande
nem muito pequeno. Tem que ser um tamanho mediano e ele também não pode ser muito grosso, nem muito fino, tá? Então, eu criei aqui uma raquete. Eu vou tomar o mesmo cuidado que eu tomei com a bolinha e com o meu fundo de centralizar, tá? Então, feito isso, eu vou ter fazer uma mudança aqui no nome da cor, para a gente identificar, tá? Então, eu vou colocar minha raquete, para identificar que essa é a raquete do jogador, tá? Isso vai ser importante lá na aula 2, quando a gente for criar a raquete do oponente, vocês vão ver que os códigos diferem. Então, é bem importante a gente identificar cada cor para a gente não fazer o código no lugar errado, certo? Eu vou aproveitar até para mudar o nome do ator 1 para bolinha, só para ficar bem organizado aqui, correto? Então, clico aqui em minha raquete, volto para o código, porque agora é na raquete que eu quero fazer o código, tá? Bem importante também a gente fazer o código no ator correto, para não dar problema, certo? Então, da mesma forma que a gente fez com a bolinha, a gente quer que a raquete comece num ponto fixo, tá? Sempre no mesmo lugar. E o que vai dar o começo disso vai ser determinado por quando clicarmos na bandeirinha verde. Então, a gente pega o bloquinho de quando a bandeirinha verde for clicada, e a gente vai pegar também o mesmo bloco de vá para X, Y, tá? Pegando esse bloco aqui, a gente vai ter que determinar o lugar da nossa raquete. Você pode fazer isso clicando na raquete e arrastando ela mais para o lado esquerdo da sua tela, tá? E você vai ver que o número aqui embaixo está mudando, tá? Para ficar num padrão legal, a gente viu aqui que é interessante ter menos 220 e 0, para ela começar. O 0 significa que ela vai começar bem no meio da tela. E menos 220, porque ele dá um espaço que é o suficiente aqui entre a raquete e a parede, tá? Mudando aqui, eu vou apertar o botãozinho verde, a bandeirinha só para ele consertar e para o lugar correto, tá? Agora, eu já tenho uma raquete na bolinha. Só que eu não consigo movimentar a minha raquete ainda, né? E isso é essencial para jogar o jogo, né? Eu preciso movimentar a minha raquete para conseguir rebater a bolinha e fazer o ponto, tá? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou começar isso, né? Eu também quero que essa movimentação esteja pronta, que ela esteja acontecendo, ela esteja sendo executada toda vez que começar o jogo. Então, da mesma forma, eu vou usar o bloco de quando a bandeira verde for clicada, tá? Outra coisa é que ele vai acontecer durante todo o jogo. Durante todo o jogo, eu quero ser capaz de movimentar minha raquete. Então, por isso, eu vou selecionar o bloco sempre, tá? E aí, o bloco sempre indica que em qualquer momento que meu jogo estiver acontecendo, esse código vai estar funcional, tá? Eu quero movimentar e eu preciso dar uma condição para o movimento. Tá? Por que uma condição? Porque a condição é apertar determinado botão, certo? Então, para adicionar essa condicional, eu venho aqui no bloco C, então, pego esse bloco e encaixo dentro do meu sempre. A gente verifica aqui, ó, que quando o bloco vai encaixar, ele aparece uma sombra, tá? E aí, quando tem essa sombra, você já pode soltar, que ele encaixa sozinho, tá? Bom, a gente tem qual botão, qual tecla a gente vai usar, né? Como que o computador vai saber qual tecla eu estou usando? Ele vai saber através de um sensor, né? Então, a gente vem aqui na categoria sensores, e a gente vem aqui nesse bloco que fala tecla espaço pressionada. Pode ser que no seu tenha outra coisa selecionada, mas o padrão é estar escrito assim, tá? A gente pega esse bloco e a gente vai colocar nessa parte que está sombreada aqui, entre o C e o então. Normalmente, a gente aconselha pegar bem do lado esquerdo do bloco, porque facilita o encaixe.
perceba que quando eu vou chegar perto, ele fica circulado de branco. Isso significa que o encaixe será feito quando eu soltar. Então, é só soltar e o encaixe foi feito. Tá? Mas eu não quero que meu movimento seja na tecla espaço, porque eu acho que é um pouco intuitivo, né? E eu devo mexer na raquete para cima e para baixo. Então, eu vou usar as teclas cima e baixo para movimentar. Primeiro, eu vou fazer o código de mover para cima. Então, eu seleciono a seta para cima. Tá? Então, toda vez que eu clicar na seta para cima, eu quero que aconteça alguma coisa. Esse alguma coisa é o que eu vou colocar aqui dentro. E aí, eu venho em movimento e eu quero adicionar, né, a algum valor. Qual o valor que eu quero adicionar? Como eu estou mexendo para cima e para baixo, eu vou adicionar ao eixo Y, que é o eixo que representa o movimento na vertical. Tá? E quanto mais eu adiciono a Y, mais para cima eu estou. Então, aqui está tudo certo. Né? Deixa eu dar uma bandeirinha verde e testar se eu consigo mexer na raquete para cima. Deu certo. Só que agora eu não consigo descer a minha raquete. Por que será? Porque eu ainda não fiz o código para isso. Tá? E agora, como o código vai ser muitíssimo parecido com esse que a gente já fez, a gente tem a opção de usar um atalho aqui, tá? Que é o duplicar. Para duplicar o seu código, você tem que clicar bem. Quanto mais para cima você clica, você seleciona tudo que está embaixo. Então, a parte do código que eu quero copiar é essa parte aqui da condicional, do C. Então, eu vou clicar aqui no C, vou clicar com o botão direito e vai aparecer essas três opções. Eu seleciono duplicar, e aí ele já copia o C e tudo que está incluído nele. Como eu quero sempre mexer também para baixo, eu vou deixar dentro de sempre também essa condição. E aí eu vou tomar apenas o cuidado para mudar aqui os parâmetros. Então, em vez de tecla para cima, seta para cima, eu quero apertar a seta para baixo. E em vez de adicionar ao eixo Y, eu vou ter que tirar. Né? Uma outra forma de escrever isso é adicionar negativamente. Né? Então, eu adiciono menos 10 a Y toda vez que eu apertar a seta para baixo. Feito isso, eu posso apertar a bandeirinha verde e testar para ver que eu consigo subir e descer. Certo? Mas ainda tem uma coisa que não está acontecendo, que é muito importante. Que é fazer com que a bolinha reaja ao encostar na minha raquete. Ó. A gente pode perceber ali que a bolinha está passando da raquete. Elas não têm uma interação ainda. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Como a gente quer uma interação entre a bolinha e a raquete, agora a gente vai voltar a fazer um código na bolinha. Certo? Então, clica na bolinha, você vai ver os códigos que já estavam lá, e aí a gente vai fazer mais um novo código. Tá? Para ficar bem organizado, a gente vai de novo pegar um bloco de quando a bandeirinha verde for clicada. Tá? E a gente vai usar uma condição aqui. Tá? Por quê? Porque a condição vai ser toda vez que a bolinha tocar na raquete. Tá? Essa é a condição que a gente quer para acontecer alguma coisa. Né? E a gente quer que toda vez que o jogo esteja funcionando, essa condição esteja ativa. Então, mais uma vez, a gente vai precisar do bloco sempre. Tá? Adicionamos o bloco sempre, então já garantimos que esse código aqui de dentro vai funcionar sempre que o nosso jogo estiver ativo. Tá? E aí a gente vai pegar, então, mais uma vez também, a condição, que é esse bloco aqui do C. Então, colocando ele dentro aqui do sempre, tá? E aí a gente vai ver qual a condição que a gente vai usar, tá? E para identificar isso, a gente vem
em sensores, certo? Vai usar esse sensor aqui, que indica quando uma coisa está tocando em outra. Então, pega aqui o sensor de tocando aí, pelo padrão, vai estar ponteiro do mouse, tá? Mas a gente vai operar isso. Então, pega esse bloco aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente, deixa ele encaixar dentro aqui, e vamos mudar de ponteiro do mouse para minha raquete. Tá? Então, sempre que a bolinha estiver tocando em minha raquete, eu quero que aconteça alguma coisa. Tá? Por que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que a bolinha bata na minha raquete e vá para o outro lado, né? Que ela mude de direção, tá? Então, eu vou pegar o bloco aqui de aponte para a direção. Só que ele vai funcionar um pouco diferente desse aponte para a direção aqui de cima, tá? Por quê? Porque se eu botar um número fixo aqui, ele não vai conseguir trocar a bolinha para os dois lados. Então, a gente tem que usar um operador aqui, tá? Para a gente indicar em relação a qual direção a gente está trabalhando, tá? Então, eu venho aqui no bloco de operadores, tá? Vou pegar esse terceiro bloco aqui e vou encaixar dentro do número, ó. Veja que está ficando branquinho em volta. Coloquei os operadores, certo? E aí eu quero que ele considere a direção que eu já estou. E para ir na direção contrária, né, ele usa aqui uma matemática, que é multiplicar por menos 1. Porque quando você multiplica alguma coisa por menos 1, você troca o sinal. E trocar o sinal da movimentação aqui no Scratch significa trocar a direção também, tá? Então, a gente vai multiplicar a direção por menos 1, toda vez que a bolinha tocar na minha raquete, tá? Então, a gente vai agora testar se deu certo tudo isso, né? Clica aqui na bandeirinha verde e joga aqui, vamos ver. Olha lá, bateu na raquete e voltou para o outro lado, certo? Viu ali que deu uma bugadinha, mas acontece, são detalhes que a gente vai ajeitando durante a nossa experiência. Beleza? A aula 1 é isso, certo? Então, eu vou deixar de compartilhar a minha tela agora e o professor Hudson vai assumir agora a partir da aula 2. Tá bom? Agradeço a todos e até mais tarde. Pessoal, então, dando continuidade aqui, vou compartilhar minha tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no CMSP, vou entrar no Alura. Entrando no Alura, eu posso, o meu já está logado aqui direto, mas a gente vai lá em trilhas, né? Vou um pouquinho diferente do que o professor Rafael fez. Eu vou lá em tecnologia e robótica, programação do segundo e do terceiro, da terceira série, e vou clicar. Para os alunos da segunda e terceira série, que tem 4 aulas na semana, ele também está no segundo bimestre, também a primeira atividade. Tá? Então, vou clicar lá em lógica de programação, vai abrir aqui lógica de programação, desenvolvendo um jogo no estilo Pong. Vou dar o continuar. E no continuar, eu vou começar a nossa atividade lá do começo. Então, para continuar, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o projeto da aula anterior. Então, vou clicar ali no projeto da aula anterior, vai abrir o meu Scratch, vai abrir o jogo Pong, vou clicar em Remix para puxar esse jogo para dentro dos meus jogos que eu já fiz. Né? Então, vai abrir aqui esse jogo. Só um instantinho. Abriu o jogo, então a gente vai ver lá o que ele tem. Deixa eu só dar uma justificada aqui na tela. Então, a gente tem lá o que foi feito na bolinha. A bolinha, o professor Rafael já fez, que a bolinha ela começa, quando clicar da bandeirinha, ela vai para a posição x0, y0, que é o centro da nossa tela, ela vai apontar para a direção de 45,
para ela dar aquele movimento que ela tem. Depois a gente vai ter aqui, que também quando clicar a bandeirinha verde, sempre ela vai mover 12 passos, e se tocar na borda, volte. E também ele já deixou programado também, quando clicar na bandeirinha, sempre se tocar em minha raquete, então aponte a direção para a direção -1, para ela poder retornar, né? Então, e se a gente vê, aquela era a programação da bolinha, se a gente vê aqui a programação da raquete, ele também já deixou definido que quando a bandeirinha verde for clicada, a nossa raquete, ou a minha raquete, lá como está o nome, vai ficar na posição -220 e Y0. E aí a gente pode ver também a questão da movimentação da raquete. Como que ficou essa movimentação? Que sempre, depois que a bandeirinha for clicada, sempre, se a tecla para cima for pressionada, então vai mover, adicionar 10 a Y, e se a tecla seta para baixo for pressionada, vai adicionar -10 a Y. Então vamos dar uma olhadinha como ficou? Então eu consigo mexer a raquete, quando a bolinha toca na raquete, ela volta, e aí ela está ali. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o nosso oponente. Então como que a gente faz o nosso oponente? Vamos lá em atores, com o botão direito eu clico e coloco duplicar. Tá vendo? Já apareceu aqui no meio da nossa tela a raquete do nosso oponente. E aí, se eu olhar lá o nome, a gente vai ver lá que assim, ó, minha raquete número 2, minha raquete 2. E aí eu preciso definir se é a raquete do oponente, ela tem que ter o mesmo local que a minha raquete? Não, eu quero que ela fique do lado oposto da nossa tela. Então eu vou lá onde eu defini. Quando a bandeirinha for clicada, eu vou mudar onde está -220, que é a posição Y da minha raquete, eu vou deixar a posição do oponente no 220 positivo. Tá? Quando eu clicar a bandeirinha, ele já vai se posicionar do outro lado. Só que tem um detalhe, quando eu mexo, as duas mexem igual, e a raquete do oponente, ela quando toca não está, a bolinha não está voltando, então a gente precisa corrigir isso. E como que a gente corrige isso? Eu quero que a raquete do oponente, ela fique sempre seguindo a bolinha para ela pegar a bolinha. Então eu consigo ver aonde ela está. Eu quero saber aonde está. Eu preciso passar essa informação da onde está a bolinha, mas não é qualquer informação que eu preciso passar. Já que as nossas raquetes, elas mexem no eixo Y, eu preciso passar essa informação do eixo Y, aonde a bolinha está no eixo Y. Eu tenho até, né, vou colocar aqui, ó, voltei aqui para minha bolinha, eu tenho até um bloquinho já pronto, que ele está lá, posição do eixo Y. Quando eu clico, ele me dá a posição da bolinha, onde ela está. Mas não é isso ainda, porque essa posição ele só está dentro da bolinha, mas eu preciso falar para ele assim, ó, vamos pegar esse número aqui, essa informação, e vamos passar para o nosso ator, minha raquete do oponente. Então, como que eu faço isso? Antes disso, eu só trocar aqui o nome da minha raquete 2 para raquete do oponente. Isso, agora vai ficar mais fácil para a gente saber qual ator é quem, né? Então, a gente tem um ator minha raquete, tem um ator raquete do oponente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente faz isso. A gente vai criar uma variável, a gente vai guardar essa informação da onde está a raquete do oponente, a bolinha, para a gente passar para ele. Então, vamos lá, em criar uma variável, vamos sempre pensar o seguinte, eu preciso dizer o que é a minha variável, ser o mais específico. E de vez em quando eu posso ter numa programação várias variáveis. E eu não posso deixar os nomes dela muito parecidos um com o outro. Então eu preciso definir bem qual que é a informação que eu vou guardar ali. Então a informação que eu quero é qual que é a posição da bolinha no eixo Y. Então eu vou colocar, para ficar mais fácil, eu vou colocar posição da bola, posição Y da bolinha. Vou deixar para todos os atores essa posição, para eles conseguirem visualizar. E aí eu vou colocar assim, aonde que essa posição ela vai
vai me ajudar? Onde que eu vou visualizar essa informação? Eu vou lá na bolinha, eu vou ver lá na nossa segunda programação que a gente fez, a gente tem lá o mova. Eu quero que quando ela estiver se movimentando, ele me passe essa informação. Então, eu vou puxar lá o bloquinho de variáveis, mude minha variável para 0, vou colocar entre o mova 12 passos e o se tocar na borda. Qual que é a minha variável? A minha variável é posição Y da bolinha. E aí, o que eu quero que seja essa posição? Lembra que eu mostrei lá o bloquinho de movimentos, posição Y, que já é um bloquinho que já está feito? Eu vou pegar esse bloquinho, vou colocar ele no lugar do 0. Então, vai ficar mude posição Y da bolinha para posição Y. Então, quando eu clicar na bandeirinha, eu vou ver que ele já vai começar a me passar essa informação aonde a bolinha está. Então, eu já sei. Então, agora eu já sei que esse bloquinho eu posso usar. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente passa essa informação para a raquete do oponente. Então, na raquete do oponente, eu não preciso mais que ela se mova quando eu colocar as setas. Colocar a seta para cima ou a seta para baixo. Eu preciso que ela vá em direção à bolinha, que ela deslize em direção à bolinha. E eu tenho um bloquinho já ali para isso. Eu tenho um bloquinho deslize 1 segundo até a posição aleatória. Eu não quero posição aleatória, mas eu tenho deslize por 1 segundo até x220, que é onde a marcação que a gente deixou a nossa raquete do oponente, e y0. Só que o y eu posso definir para ele que a gente tem uma variável. Eu quero que ele utilize a numeração dessa variável para ir atrás da bolinha. Então, vou lá em variáveis, vou buscar a posição y da bolinha e vou colocar no y, posição y da bolinha. Vamos dar uma olhadinha como ficou? Opa, mas está meio devagar, está meio... Por quê? O que acontece aqui? Está demorando 1 segundo para ele ir atrás da bolinha. Então, onde a gente está 1 segundo, eu quero que seja imediato. Eu quero que ele siga essa bolinha muito rápido, instantâneo. Então, eu deixo ali o deslize por 0 segundos até manter o x 220 e o y eu mantenho posição y da bolinha. Vamos ver como ficou? Agora ele está indo ali rapidinho. Mas ainda ele não está tocando ainda na raquete do oponente. Então vamos resolver isso? Então agora ele já está indo, a raquete do oponente já está indo aonde a bolinha está indo. Só que se vocês olharem, ele sempre vai certinho, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar quando bater na raquete, ele voltar, e a gente precisa resolver isso também de como a gente vai fazer pontos, senão a gente nunca faz pontos. Então vamos lá, na minha bolinha. Na minha bolinha, eu já tenho uma programação já feita de tocando em minha raquete. Então, o que eu vou fazer? Onde está tocando a minha raquete? Eu vou puxar aqui o tocando minha raquete para o lado. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Vou lá em operadores, eu tenho, depois dos operadores matemáticos, eu tenho 3 operadores. Eu tenho o operador e, eu tenho o ou e o não. E aí eu preciso falar que assim, ó, se tocar na minha raquete ou na raquete do oponente, eu quero que a bolinha mude de direção. Então, eu vou puxar o bloquinho ou e vou colocar dentro do centrão, entre o centrão. Vou puxar aqui, vou duplicar a minha raquete, vou colocar no primeiro, né? Então, se tocar em minha raquete, ou vou trocar aqui na raquete do oponente, o oponente foi um pouquinho diferente ali, vou deixar aqui no segundo, tá? Diminuir um pouquinho. Então, se tocar na minha raquete ou tocar na raquete do oponente, volte a bolinha. Deixa eu só mudar o nomezinho aqui, ficou com 2P. Pronto. Então, vamos ver como ficou agora? Ah, outro detalhe. A gente não precisa saber aonde está a posição da bolinha. Então, eu clico aqui com o botão direito em cima da variável que está na nossa tela e coloco esconder. Então, vamos ver se funcionou? Olha lá. Funcionou. Então, já está tocando na minha raquete. Só que para a gente observar, sempre pega no meio. Ela sempre vai no ponto certo. Vamos dar
detalhezinho aí para a gente conseguir fazer um pontinho? Então, vamos ali em cima, onde a gente definiu, mova 12 passos e mude a posição Y da bolinha para posição Y. Vamos tirar a posição Y ali de dentro e vamos pegar um operador. Vamos pegar esse operador aqui, ó, nada menos nada, e vamos colocar no lugar do zero. Por quê? A gente vai falar para ele que ele está esperando um pouquinho antes de receber toda a informação. Então, vou puxar aqui y menos 0, e aí que nem ele faz lá, ele deixa 50, que é um número que eles acham que é bom para a gente ver. Por quê? Ele vai receber a informação da bolinha menos 50 pixels. Então, ele sempre vai estar com um pequeno delay de informação da onde é realmente a posição real da bolinha. Vamos ver como ficou? Aí ele já consegue diminuir. A bolinha já está pegando no fundo da borda. Então, agora a gente precisa fazer a pontuação. Então, como que a gente vai fazer essa pontuação? A gente vai criar duas variáveis. Então, vamos lá, em variáveis, criar uma variável. Então, a gente vai criar duas. A gente vai criar os meus pontos e vamos criar a variável pontos do oponente. Então, vamos lá. Meus pontos. Deixa para todos os atores. Já apareceu ali em cima. E vamos clicar pontos do oponente. Né? Vamos acertar aqui esses pontos na tela mesmo. Acertei, só para ficar aquele número bonito, maior, eu clico com o botão direito e deixo letras grandes. Coloco aqui mais perto do oponente. E aqui eu coloco mais ou menos aí de um lado e para o outro. Né? Então, já deixo aqui posicionado. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso definir aonde ela vai ficar. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, aqui na minha bolinha mesmo, a gente vai... E quando eu quero que faça esse cálculo? Eu vou puxar lá. Quando a bandeirinha verde for clicada, vou puxar um sempre, porque eu sempre quero que conte os pontos, né? E vou colocar uma condicional. Por quê? A nossa raquete, a minha raquete, tá no Y menos 220 e a raquete do oponente está no Y mais 220 ou positivo 220, eu quero que quando passar desse valor, ele já some um ponto. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer uma condição. Se, né? Então eu vou colocar essa condicional. Se for maior ou menor, né? Então, operadores. Vou pegar aqui o de menor. Então, se posição X da bolinha for menor, então vamos lá na movimentos, posição X for menor que a nossa raquete está no menos 220 ou mais 220. Então, vou fazer primeiro a do oponente. Se a posição for menor do que 222, eu quero que adicione 1 aos pontos do oponente. E aí, se eu pensei desse jeito, o que eu preciso agora? Eu preciso fazer a mesma coisa para os meus pontos. Então, se a posição da bolinha for maior, né? Posição Y da bolinha for maior do que a raquete do oponente está no 220, no X, então se for maior do que 222, eu quero que adicione uma variável, né? A variável pontos, adicione 1 a meus pontos. Então vamos dar uma olhadinha como ficou? Opa, já adicionou um pontinho para o oponente. Agora já foi ali. Então, já deu certo já. E aí, o negócio que a gente observar, o que eu preciso? Eu preciso, se eu clicar na bandeirinha aqui, os pontos não estão zerando. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar essa informação também, que eu quero que, quando a bandeirinha verde for clicada,
esses pontos zero. Então, eu vou lá no nosso código, lá que a gente fez o primeiro código da bolinha, aonde a gente definiu aonde ela começa e qual a direção que ela começa, eu tenho lá, lembra, o mude meus pontos para zero. E não é só os meus pontos, né? Eu quero que mude os pontos do oponente para zero. Então, se eu clicar agora na bandeirinha verde, os pontos vão ficar zerados. Então, já estou definindo que ele, sempre que eu clicar na bandeirinha verde, o ponto vai ficar zerado. Tá? E aí, uma coisa que ele faz para a gente, e aí ele explica lá na apresentação, que quando, para a gente, pensando já como programadores, né, que a gente vai desenvolver esse jogo também dentro do JavaScript, lá no nosso P5.js, que a gente precisa ocupar menos espaço de memória. Por quê? Quando eu falo para ele assim, ó, sempre se posição Y for menor do que menos 222, então adiciona 1. Ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Ele fica procurando o tempo inteiro se essa condição é válida. E a gente não precisa deixar essa condição correndo o tempo inteiro. A gente tem um bloquinho aqui no Scratch que ele facilita isso. Ele dá um bloquinho que é assim, ó, espere até que. Então a gente vai pegar esse bloquinho, espere até que. Vamos puxar aqui para a nossa área de programação, se eu diminuir um pouquinho aqui do lado. Vou separar aqui o que a gente precisa. Então eu vou colocar para ele o quê? Espere até que posição Y, posição X, seja menor do que menos 222 e adicione 1 aos pontos do oponente. Aquele C, então, que a gente já tirou, a gente pode deixar ele de lado. Só que aí eu não consigo fazer ele dentro de um só. Eu preciso fazer ele separado. Então eu vou colocar aqui mais um bloquinho de eventos, de quando a bandeirinha for clicada. Vou pegar lá outro bloquinho de sempre, né? E vou fazer agora a minha pontuação, né? A pontuação da minha raquete. E aí eu vou pegar um bloquinho de espere até que. Vou pegar aqui a posição X maior do que 222 e adicione 1 aos meus pontos. Vou aqui descartar aqui o outro. E aí vamos ver como que ficou? Agora ele não está correndo direto. Ele espera aquela condição acontecer para ter os pontos. Tá? E aí, outra coisa que ele faz também, né? Aonde a gente vai aí colocar som no nosso jogo. Então, o que a gente vai? Vamos lá em sons. Eu tenho o adicionar sons aqui do lado aqui, né, na aba aqui em cima. Vou clicar nele. Já tem um som de saltar. Não é esse som que eu quero. Logo embaixo, eu tenho uma biblioteca de som. Quando eu passo o mouse, abre ali para eu procurar, ou eu posso gravar, ou fazer um som aleatório, ou eu posso carregar algum som. Mas eu já tenho um som aqui de Pong. Eu venho aqui, vou até selecionar aqui, ó, Esportes. Eu tenho um somzinho de Pong, ó. Então vou selecionar esse som, só que eu não vou deixar ele correr o tempo inteiro. Ele está muito comprido. Então eu vou selecionar uma parte dele aqui. Eu vou apagar essa parte, vou deixá-la um pouquinho mais rápido. E aí eu vou adicionar esse bloquinho de som, ó. Deixa eu só mudar aqui o nome do nosso bloquinho. Deixa eu apagar esse bloquinho de saltar. Vou mudar aqui o nome do nosso bloquinho só para Pong. Pronto. Então vou mudar o nome do nosso bloquinho e vou colocar agora esse bloquinho quando relar na raquete, tá? Então quando ele acertar a raquete do oponente, eu quero que ou a minha raquete ou a raquete do oponente ele faça um barulho. Então aonde que eu consigo fazer isso daí? Eu tenho lá um bloquinho. Se tocar em minha raquete ou tocar na raquete do oponente, eu quero que ela volte. E é nessa hora que eu quero que toque o som. Eu tenho dois bloquinhos. Eu tenho um bloquinho toque o som até o fim e toque o som. Eu vou colocar o bloquinho toque o som até o fim.
Então vamos ver como ficou? Aí sempre que é raquete, ele está fazendo um barulhinho. E aí, o que eu preciso também? Eu posso colocar um som de fundo, né? Uma trilha sonora. Vamos escolher uma trilha sonora lá? Vamos lá procurar uma trilha sonora. Efeitos. Vamos dar uma olhadinha aqui. A trilha sonora é um pouquinho mais difícil da gente achar. Pronto, essa aqui eu achei legal. Vamos adicionar uma trilha sonora. Essa trilha sonora. Então, onde que eu vou adicionar essa trilha sonora? Eu vou adicionar essa trilha sonora lá no nosso primeiro bloquinho da bolinha. Tá? Então, vou colocar toque o som até o fim. Só que eu não quero que ela toque só uma vez, eu quero que ela toque sempre, né? Então, vou buscar aqui sempre, toque o som até o fim. E agora, está faltando só a gente colocar o som aonde? Tá de quando a gente fizer os pontos. Vamos definir, então, os dois aqui? Vamos lá, em sons de novo. Vou em biblioteca do som. Eu tenho cadê aqui, ó, efeitos. Eu gosto muito desse aqui, ó. Parece do Mario, alguma coisa do tipo. Então vou definir esse tocar som até o fim. Vou mudar aqui pontos. Só para eu saber qual que é o som que vai tocar, o efeito que vai tocar. Vou na nossa tela. Na bolinha, a gente definiu na bolinha quando vai ser os pontos. Então eu tenho lá quando for ponto do oponente, quando for meus pontos. Vou puxar um bloquinho, toque, ponto, até o fim, nos dois. Vamos ver como ficou? Não está saindo som, Rafa? O professor Rafael agora acabou de me informar que não está saindo som aqui do meu. Fone de ouvido se vai. Foi ou não? Não, então não está saindo som. Tá? Então ficou com som. Ficou com as atividades. E aí, quando você vai olhar no desafio, né? Esse daí a gente finaliza aí o jogo hoje. E aí ele pede para a gente compartilhar. Então, uma das coisas também que vocês podem pedir para o aluno de vocês é eles mudarem o que está dentro do jogo. No desafio desse jogo aí, lá no material do docente, no Alura, um desafio é você mudar o que é esse jogo. Então, colocar, em vez de uma bolinha, colocar um outro personagem, em vez de uma raquete, colocar um outro personagem, e deixar isso daí um pouco mais visível, um pouco mais vistoso. Vou fazer aqui uma experiência aqui, ó. Então, vou clicar lá na minha raquete, na minha bolinha, vou em fantasias. Em fantasias, tem o gatinho aqui embaixo, do lado esquerdo aqui. Vou subir aqui ele, passar o mouse. Vou aqui em surpresa. Vamos ver o que vai aparecer? Apareceu uma letra I. Né? Então, a letra I agora vai ser no lugar da minha bolinha. Vamos ver fazer isso também com a minha raquete? Vamos lá, então, no gatinho. Vamos lá em surpresa. Apareceu um apito. E vamos fazer a mesma coisa com o oponente. Opa! Então, vou lá. Vamos pedir aqui a raquete do oponente. Em surpresa. E vamos ver o que vai aparecer. Não apareceu. Apareceu um outro personagem aqui. Vamos centralizar esse personagem. Ó, apareceu. Deixa eu selecionar tudo ele aqui para deixar ele alinhado, que nem o professor Carolo ensinou a gente. O professor Rafael. Né, ele já está alinhado, está todo mundo alinhado. Só vou agora posicionar só a nossa bolinha aqui, nosso I, né, que ficou muito grande. Vamos deixar ele um pouco menor aqui. Vamos deixar ele com 30 de tamanho. E os nossos personagens a gente deixa assim. Vamos ver como ficou o nosso jogo agora? Com esses novos personagens. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho
aqui da minha raquete também. Vamos deixar um 75. Aqui também do nosso jogador aqui. Vamos deixar também 75. E aí vamos ver como ficou o nosso jogo. Então essa é uma dos desafios que é passado para o aluno. Ele mudar os personagens que tem dentro do jogo. Vamos lá compartilhar agora? Então vou clicar aqui em compartilhar, né? Vou liberar para compartilhar o meu projeto. Vou colocar o nome e vou aqui em compartilhar, copiar o link. Clico. O primeiro que tem já está lá, copiar o link. Vou copiar esse link e vou aqui no Alura. Aqui na aula 2, lá no componente 10, eu tenho compartilhar o seu projeto. Eu descendo um pouquinho aqui, eu já tenho um projeto. Vou dar um Ctrl V e vou pedir para compartilhar novamente e enviar. Certo? Então isso é a nossa aula aí 1 e 2 de desenvolvendo lógica de programação, desenvolvendo um jogo estilo Pong. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. E aí é por isso que a gente tem aí hoje. Na próxima atividade, no nosso próximo vídeo, a gente vai trazer aí, começar no JavaScript. Então já deixa já o seu P5JS preparado, tá? Que a gente já vai começar. A gente vai fazer muito parecido. E foi bom a gente ter feito no Scratch, porque a gente vai conseguir fazer referências do que a gente já fez no Scratch para fazer dentro do P5JS, dentro da linguagem de programação do JavaScript. Tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês por ter assistido aí a nossa atividade. E aí, gostaria aí de passar a palavra para o professor Rafael para se despedir também. Muito obrigado a todos pela presença, por ver esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Muito obrigado. Tchau, professores. Até a próxima.